Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus. Enche de graça do alto os corações que criastes. És chamado Paráclito, dom de Deus Altíssimo. Fonte viva, o fogo, a caridade, e um som espiritual. Tu que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus. Solene promessas do Pai, a inspirar as nossas palavras. Acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre. Afasta para longe o inimigo, trazer-nos sem demora a paz. Assim, guiados por ti, evitaremos todo o mal. Concede-nos que por ti saibamos do Pai, conhecermos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai e ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, o teu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada eterna. Sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-lhes paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, e de tudo que nos maltrata, nos livra o bem e granjeia. Ostenta que as mães fazendo, que os rogos do povo teu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Então, vamos dar continuidade, né? A segunda verdade, que hoje fala de pertencermos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Quem está com o livro aí, se quiser abrir para acompanhar, é na página 55, tá? Aliás, 54. Devemos concluir o que Jesus Cristo é para nós, que, como diz o apóstolo, não somos nossos, mas dependentes dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao demônio como seus escravos. O batismo nos tornou verdadeiros escravos de Jesus Cristo, que devem viver, trabalhar e morrer somente para dar frutos a esse Deus homem, para glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, porque com sua conquista, seu povo de aflição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. Plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, que devem dar seus frutos a seu tempo. 2. Aos ramos de uma videira, da qual Jesus Cristo é a cepa, que devem dar boas uvas. 3. A um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor, que deve se multiplicar. 4. Há uma boa terra de que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica e rende 30, 60 ou 100%. O 100 por um.
Jesus Cristo amaldiçoou aquele e que não fizer valer seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber algum de definidas pessoas a fazer nossas boas obras, porque só a ele pertence. Criados para as boas obras em Jesus Cristo, essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras. E que nós o devemos servir não somente como servos contratados, mas como escravos de amor. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma, a forma natural. Do Senhor é a terra como o que ela contém. Os demônios e os condenados os são da segunda maneira, que é a forçada. Os justos e os santos os são da terceira, que aí é a voluntária. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a mais gloriosa para Deus, que olha o coração, que pede o coração e que se chama o Deus do coração ou da vontade amorosa. Por essa escravidão se faz a escolha sobre todas as coisas, de Deus e de seu serviço, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é e nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si, mesmo ou por outrem. Mas o escravo dá ao seu senhor tudo de si, tudo o que possui e tudo o que pode adquirir, sem nenhuma exceção. O servo exige a paga dos serviços que presta ao seu senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por mais aplicação, habilidade e força que tem para trabalhar. O servo pode deixar seu senhor tudo o que quer, ou pelo menos quando o tempo de seu serviço estiver expirado. O escravo não tem direito de deixar seu senhor quando quiser. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte. E se o matasse, como a um de seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Já o senhor do escravo tem, pelas leis, direito de vida e de morte sobre ele, e pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo, como faria a seu cavalo. O servo só está a serviço de um senhor temporariamente, enquanto o escravo está para sempre. Nada há entre os homens que nos faça pertencer mais a um outro do que a escravidão. Nada há também entre os cristãos que nos faça pertencer mais a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Segundo o exemplo próprio de Jesus Cristo, que tomou a forma de escravo por nosso amor, despojou-se tomando a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se disse a serva e escrava do Senhor. Diversas vezes, os cristãos são chamados na Escritura Sagrada, de servos de Cristo. Esta palavra servo, segundo a justa observação de um grande homem, significava outrora apenas escravo, porque não havia ainda servos como os de hoje. Os senhores eram apenas servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, excede-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos Mancipia Christi, escravos de Jesus Cristo. Só um instante, passou demais aqui.
Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm que ser escravos do diabo ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto de Jesus Cristo, o digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo tendo a escolhido por companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória, seu poder no céu e na terra, lhe deu por graça, relativamente à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus por natureza, convém a Maria por graça, dizendo os santos, tendo apenas a mesma vontade e o mesmo poder, sem ambos os mesmos servos e escravos. Ou seja, Jesus e Maria, ambos têm o mesmo poder sobre todos nós, escravos voluntários dele. Nossa Senhora é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e também o meio de que devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas, que se a ela prendêssemos, poderiam nos afastar de Deus, ao invés de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a ele por meio de sua mãe. Assim, o honramos e agradamos como honraria e agradaria a um rei. E para se tornar mais perfeitamente seu súdito e escravo, se fizesse escravo da rainha. O Santo Padre e São Boaventura, depois deles, dizem que a Virgem Maria é o caminho para ir a nosso Senhor. O caminho para Cristo é se aproximar dela. Ao poder de Deus, tudo está sujeito, até a Virgem. Ao poder da Virgem, tudo está submisso, até o próprio Deus. E aí eu finalizo aqui a última parte. Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. E aí aqui concluímos esse artigo. Que vem nos explicar sobre o que é a gente ser escravos de Nosso Senhor, né? De Maria. Como falamos, né? Um não existe sem o outro. E a nossa condição de escravo, né? Às vezes quando a gente fala da palavra escravo, né? Pela parte mais, né, sofrida da escravidão, ela vem com um peso, mas para a escravidão aqui que é colocada para nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tem todos os merecimentos da nossa forma de se colocar para Ele, né? De nos dar inteiramente, de nos doarmos, de sem questionar, sem pedir, sem ter medo de nos entregar a Ele, né? Que aí Ele, com essa forma que a gente se coloca para Ele, Ele nos dá os méritos que cada um de nós merecemos, mediante a nossa servidão, né? Que é com amor, que é com compaixão, com devoção e a ligação disso tudo mais uma vez com Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Virgem. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar? É uma escravidão voluntária, né? Voluntária. Nós fazemos por amor, né? Isso. E existe também, como em tudo que Deus faz, a escolha de servir, ser escravo de Deus ou ser escravo do outro. E lógico que nós cristãos vamos ser escravos de Cristo e de Nossa Senhora, que os dois são um só, né?
existe uma trindade aí também. Pai, Filho e Espírito Santo, e Maria junto a todos os três, né? Então, nosso coração pertencendo a Maria pertence a essa Trindade Santa. Glória a Deus por os escravos, né? Glória a Deus por isso, porque por nos aprofundarmos e estarmos aqui. Mais uma consagração, uma renovação. Muito bem explicado aí, né? Somos escravos voluntários. Não somos servos, também somos servos, mas nos colocamos como escravos nas mãos deles, né? Além de servos, somos escravos em suas mãos. Glória a Deus por isso. E nós somos glorificados nessa escravidão, como ele colocou aqui, porque é uma escravidão de amor, como a Vânia falou ali, né, as observações aqui, e é uma escravidão que a gente se entrega por inteiro e também recebe da parte deles tudo que eles têm a nos dar inteiramente, né? A nossa forma de se colocar como servos ou como escravos, né? Voluntariamente, que é como se fosse o livre-arbítrio também, né? É tanto que tem aqui os dois extremos. Ou você é escravo voluntário de Jesus Cristo por amor, ou você escolhe um outro extremo, que é ser escravo do demônio, né? E é hoje onde a gente vê essa divisão que está acontecendo muito aí no mundo, né? Esses dois extremos, algumas pessoas sendo escravos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a intercessão também de Nossa Senhora. E a gente, como a Vânia falou, estamos aqui nos preparando para poder a gente entender mais essa serva, né, Nossa Senhora, como mesmo foi colocado aqui, ela se colocou como serva e em toda a sua vida ela se serviu a Deus através de Senhor Jesus Cristo. E o outro extremo, que é o que a gente vê aí que está acontecendo, né, que as pessoas estão sendo servas do demônio e ainda muitos não despertaram essa servidão. E a gente deve pedir muito por essas pessoas, mas também principalmente por nós que estamos no caminho, para que a gente não se desvie, né, e não se deixe levar de alguma forma, né, que seja pecado nos vende, para que a gente dia juntos de nossa mãe querida, a nossa mãe santíssima, para poder abrir os olhos e salvar esses irmãos que estão perdidos há algum tempo e que ainda não despertaram para o Senhor Jesus Cristo, né? É isso. Estamos encerrando, então. Mais alguma coisa? A Carol está até sem microfone. Só digo amém. Queria dizer o seguinte, olha só. Amanhã é Santíssima. Hoje Santíssima Trindade. Certo? Então, o que acontece? Você falou desse escravo, aquele que é escravo voluntário, o escravo escravo mesmo, que ele é tomado, que ele se entrega ao encardido, e existe aquele servo. Maria falou servo, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, não é assim? Então, nós temos três momentos. O momento em que nós nascemos e vamos caminhando, somos doutrinados, depois somos batizados. A partir desse momento, você passa a pertencer inteiramente. Já pertenceria, tudo pertence a ele, mas pertence-se mais próximo, como Maria. Depois, você está na igreja, vê um aprendizado, tem sempre alguém que já passou à nossa frente, que vai falando alguma coisa, aí você vem para o bar, aí você fala assim, bem, agora eu já posso ser aquele servo voluntário. Aí faço o meu crisma. Quando eu faço o meu crisma, eu só posso. Eu começo a participar e a buscar pessoas conscientemente, porque aquilo que foi bom para mim deve ser bom para os outros também. Porque
bom mesmo, então meu Pai está no céu. É assim que a gente fala, bom mesmo está ele. Então, foi bom para ele, e ele é bom para mim, ele quer o melhor para mim. Então, eu querendo o melhor para todos, eu estou participando dessa Trindade Santa. E a Maria é aquela parte especial que diz: faça o que ele mandar, faça o que ele mandar, não faça o que o encardido mandar, não. Tem horas que a gente tem vontade, né? Eu vou fazer isso, mas aí respira fundo assim, vê que está faltando alguma coisa e vamos lá para a confissão, né? Assim, porque fica pesado. Nós precisamos de um líder e a liderança é Maria. Só Maria é capaz de nos levar a ele. E da mesma forma, ele veio a nós através de Maria. Certo? Então a gente começa a perceber que, puxa, é tão bom estarmos aqui, né? Aí Pedro, Tiago e João falam a mesma coisa. Puxa, é tão bom nós estarmos aqui, eu construí uma tenda para mim, uma para você, uma para ele, uma para o outro. Quer ficar todo mundo junto. Isso é importante porque você sabe que tem a segurança. Você sabe que você não está sozinho. Você sabe que você é querido. Você sabe que você também tem o dom de querer o outro. Ao seu lado, Pedro, Tiago e João, como vocês estão aqui, nós estamos juntos. Não é? Um é o outro, porque quando nós nos sentimos, falei ontem, isso estou repetindo hoje, quando nós estamos juntos, nós somos um. Por quê? Ele é único. E cada um de nós, com os seus defeitos e virtudes, tem a liberação dessa dificuldade através dele. Então ele está em todos nós. Onde estiver dois ou mais em meu nome, eu vou estar junto. Sozinho, nada sou. Então é importante ser escravo, sim, mas aquele escravo espontâneo, aquele que o patrão vai para o campo, quando volta, de madrugada, encontra o servo ali esperando ele. E esse é livre, porque ele gosta do patrão. E aquele que é obrigado. Escravo por amor. Escravo que é por amor. O amor Exatamente. verdadeiro. Exatamente. Aquele que fica assim, puxa, isso não vai chegar, não. É assim que nós fazemos às vezes. Até com a nossa mãe, nossos pais, né? Nossos amigos. Hoje não. Não é assim? É aquele momento encardido, dá um puxão na nossa orelha assim. Ou ele dá um puxão na nossa orelha e fala assim, é bem assim. Aí você vai lá se confessar. Que coisa, hein? Isso é muito bonito. Toda hora nós somos modelados para que possamos chegar lá, perto dele, e dizer assim, combati o bom combate e guardei a minha fé. Essa é a nossa missão. Amém? Amém. É isso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Agradecemos a Deus por sermos servos da Santíssima Trindade e por essa Santíssima Trindade, em nome dela, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A alegria do Senhor seja vossa força. Fique em paz e reze por mim e pelos outros. Nós agora estamos jogando no time dele, temos que rezar. Com certeza.